Olá, estamos de volta com o Panorama TVC. Neste mês é realizada a conscientização sobre a importância de combater o bullying nas escolas. É o Março Laranja. Uma pesquisa realizada pelo Data Senado e divulgada no ano passado revelou que quase 7 milhões de estudantes já sofreram algum tipo de violência na escola. Para entender o que é bullying e como combatê-lo, o Panorama TVC agora conversa com a pesquisadora e professora do IBILSE, Luciana Nogueira da Cruz. Boa tarde, Luciana. Eu já queria começar te perguntando o que é bullying. Boa tarde, Ariane. Boa tarde a todos. Então, o bullying é um tipo de violência que tem algumas características específicas. A principal delas é que o bullying ele nunca acontece diante dos olhos de autoridades. Por isso que, erroneamente, algumas pessoas costumam dizer alguns professores, na minha sala de aula está acontecendo bullying. Não, o que está acontecendo na sua sala de aula são outros tipos de conflitos, violências, mas o bullying ele ocorre longe dos olhos dos adultos ou das autoridades, entre pares. Tá. E se ele acontece assim, longe dos olhos das autoridades, Luciana, como é que a escola percebe? Um dos maiores problemas e dificuldades para detectar o bullying é porque demora muito para que as autoridades percebam que ele está acontecendo, e quando a gente percebe é quando já está em um nível muito avançado de violência, as crianças, os alunos estão sofrendo muito. Então, uma das orientações que nós, pesquisadores que trabalhamos nessa área, nesse estudo de violência escolar, a escola tem que ter programas continuamente, e não campanhas isoladas, para conscientização dos alunos, aqueles que assistem às situações de bullying, relatar às autoridades escolares. Tá. Como você diz, um programa constante, existem consequências muito graves na vida de quem sofre bullying, Luciana? Sim, como todo tipo de violência, o bullying ele deixa marcas, traumas, ao longo do desenvolvimento das crianças, dos adolescentes. Como todo tipo de agressão ou violência, o ser humano ele tende a desenvolver patologias, questões psíquicas que podem ser de autoagressividade ou heteroagressividade. Ou seja, eu posso ter uma criança, um adolescente que esteja se automutilando, adoecendo, um tipo de autoagressividade. Ou ele se torna também um agressor, uma pessoa violenta. Tá, eu ia perguntar agora como é que as escolas lidam com esses casos de bullying. Eu acho que um dos caminhos você já nos deu, que seria um trabalho constante. O que seria esse trabalho? É só conscientização? É conversa isolado? É conversa com grupo? Qual é o trabalho que a escola tem que realizar? Então, acho que todo o trabalho de convivência, que envolve questões de conflitos e relacionamentos interpessoais nas escolas, eles não podem ser propostas isoladas de um ou outro professor trabalhar ou uma campanha esporádica ao longo do ano. Precisa fazer parte do projeto político-pedagógico da escola, e não só no papel, e sim nas ações naquele ambiente. Então, as relações precisam ser respeitosas, tanto das autoridades com os alunos, quanto entre pares, entre os alunos. Então, valores democráticos como diálogo, como respeito mútuo, precisam ser diariamente trabalhados, fazer parte, perpassar as relações daquele ambiente. Tá. O que faz, Luciana, um aluno, ou eu acredito que também o bullying pode ser praticado por um grupo, O que faz esses estudantes partirem para um bullying? Então, é difícil a gente apontar aqui um ou outro fator isolado, É um tema muito complexo quando a gente vai falar de comportamentos humanos, ainda mais comportamentos violentos, Mas eu posso dar um exemplo, uma situação em que pode vir a se tornar uma criança, um adolescente, a praticar o bullying, E ele pode vivenciar situações no lar dele, ou não, tá? Mas pode ser que ele esteja vivenciando situações, convivendo com relações muito desrespeitosas. Então, é impossível um ser humano
aprender a respeitar de maneira valorativa se ele não é respeitado, se ele não é valorizado. Entendi. Como que os pais, a gente no começo da entrevista, você disse que às vezes é impossível perceber o bullying pelas autoridades porque existe aí, ele é feito longe dos olhos dos adultos ou das pessoas de autoridade. Como é que os pais conseguem perceber que os filhos estão sendo vítimas de bullying nas escolas? Então, às vezes demora muito para os pais perceberem que seu filho está sendo vítima de bullying, mas muitos pais percebem que seus filhos estão presenciando bullying. Então, às vezes são os pais daqueles alunos que presenciam, porque esses alunos comentam em casa, né? Então, é muito importante que esses pais não sejam coniventes ou negligentes e comuniquem à escola, porque às vezes não é com o filho dele, mas é com o filho de outra pessoa que esteja acontecendo. E a gente não pode também olhar para os alunos que praticam o bullying como simplesmente um agressor, um bandido, um marginal, porque ele também precisa de cuidado, porque algo está acontecendo que ele está tendo uma prática agressiva e violenta com o seu pai. Tá, você usou a palavra conivência. Conivência é uma palavra-chave quando a gente trata de bullying, Luciana? Entre os alunos, muitos deles eles não são coniventes, eles discordam, eles não concordam com o que está acontecendo, né? O que a gente chama de espectadores, aqueles que assistem, muitas vezes não veem graça, mas estão ali dando risada por vários motivos. As pesquisas mostram que eles se sentem ameaçados também, né? Então, não praticam o bullying, mas são coniventes com o que está acontecendo ali, porque eles não sabem lidar ainda com aquelas situações. E aí que entraria os programas das escolas em trabalhar com os alunos, para que eles saibam identificar e como lidar, e denunciar, né, relatar o que está acontecendo com seus colegas. Mas eu acho que conivência, muitas vezes, a gente olha principalmente adultos, né, que é tudo brincadeira, eu passei por isso, então hoje é mimimi, eu também sofri bullying, mas estou aqui saudável, né? Então as pessoas ainda têm dificuldade de discernir o que realmente é o bullying e os males que ele causa no desenvolvimento das pessoas. A gente tem muito isso, né? Eu passei por isso e agora eu sou mais forte, essa geração não sabe lidar com isso e é fraca. E esse pensamento pode atrapalhar, né, Luciana? Muito, sim. Eu acho que tudo o que a gente minimiza, né, os danos e as questões emocionais, a gente está sendo, vou usar de novo o termo, né, conivente, a gente está sendo conivente com uma sociedade injusta, uma sociedade violenta, e não é isso que a gente quer. Sim, no Brasil e eu acredito que em outros países também, existe uma legislação específica para crimes de bullying. O que significa tipificar o bullying como um crime? Então, eu acho que traz para o debate, para a gente falar sobre bullying, que é, sim, uma violência, mas também tem um lado muito ruim que a gente precisa falar dele, que é marginalizar crianças e adolescentes, né, que estão em desenvolvimento. Então, como eu disse, você olha muito para as vítimas, aquele que sofre bullying, como o coitadinho que precisa de atenção, e para o agressor como um bandido, né? Como um marginal, como alguém que é um psicopata, né? Alguém que não tem mais jeito. E a gente está falando de crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento, e então acho que a gente perde muito com a criminalização, né? E ao invés da criminalização, a gente deveria trazer muito mais para o debate educacional, e de formação para a paz, de formação para a cidadania, na construção de valores democráticos, que faz parte sim, do papel da escola. Então, acho que a lei traz um ganho para a gente está falando disso aqui agora, né? Mas a gente também perde muito em olhar para quem pratica o bullying como alguém que tem que ser
criminalizado ou punido apenas. Tá. E para a gente encerrar, Luciana, a gente tem assistido a um crescente número de casos de ataques em escolas no Brasil. Esses ataques, eles podem estar relacionados a bullying? Sim, podem sim, né? Geralmente estão. Como eu disse anteriormente, todo tipo de violência, ela traz como consequência outras violências. E é bem comum que as pessoas que sofrem violência, elas desenvolvem autoagressão, né? Elas adoecem e se punem, mas também tem um outro efeito colateral que é a violência social, a violência contra o outro. Então, se eu sofro, o outro também tem que sofrer. E a gente tem vários casos de ataques em escolas que depois de uma investigação nessa temática, chega que a causa daquele ataque, a pessoa ter sofrido violência quando mais nova, ou naquela escola mesmo que ela está. A gente não pode esquecer que esses ataques nas escolas, né, acontecem geralmente por ex-alunos ou por alguém que já foi punido ou evadido ou violentado naquele ambiente. Tá joia. Muito obrigada, Luciana, pela sua disponibilidade. É um assunto bem triste, mas um assunto que a gente precisa se conscientizar para evitar que aconteçam mais casos ruins, né, de violência, e também pela saúde mental dos nossos estudantes, né, que é o futuro da sociedade. Muito obrigada. Obrigada.